copinha em ter o squeeze. Amém, amados? Agora sim, Romanos 12, vamos ler do verso 4 até o verso 16. Se eu ver que eu conseguir, falar sobre tudo que eu desejo, ainda tiver um tempo para falar do restante, eu falo. Do contrário, como eu disse, a gente terminará na próxima terça-feira. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na presença. Vamos ler tudo? Vamos lá. Alegrem-se na presença. Alegrem-se na esperança. Vamos. Alegrem-se. Vamos de novo. Alegrem-se. Ser paciente na tribulação, né? Maravilha de Deus. Aí deixa que agora eu continuo. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-os, não os amaldiçoe. Vamos ler todos juntos de novo? Esse 14? 1, 2, 3. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-os, não. Faz de conta que fosse um versículo que dissesse assim, ó: tu vais ficar endinheirado, nunca mais vai ficar doente na tua vida, nenhum problema mais vai te acontecer. Faz de conta que é isso que você está lendo, que se você pensar que é assim, você vai ler com mais fé, com mais emoção, com mais ênfase, amém? 1, 2, 3. Abençoe aqueles que te perseguem, abençoe os que não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amados, no século XV nasceu um movimento, ou deu-se início a um movimento, que esse movimento ele foi influenciado pela arte e pela filosofia, chamado Renascimento. O foco, ou um dos focos, que eu não vou falar sobre todos, desse movimento renascentista, era fazer com que o homem fosse o centro de todas as coisas. E aí nasce o humanismo nessa época, com muita força, para dizer que, olha, tudo que nós temos que viver, tudo que nós temos que nos importar, é com o homem, é com o ser humano. Até aí bacana. Só que junto com isso eles também trouxeram aquilo que as nossas músicas cantam muito. As músicas tinham que ser Jesus-cêntrica. Só que no centro, e o centro passou a ser o homem. E isso nasce e começa lá no século XV. E esse século XV, pensando assim, ele começa a valorizar aquilo que nós chamamos de hedonismo. Quer dizer, o que importa é o homem ter prazer, o homem ele fazer com que tudo que ele faça, que ele pense, que ele busque, tem que dar um prazer a ele. E está alguma coisa errada nisso? Sim, no pensamento dele, o homem tem que ter individualmente um prazer acima de qualquer circunstância. Até o século XV,
O homem ele era ainda muito voltado para a natureza, o que estão tentando fazer hoje de novo, mas numa outra linha, e eu não vou entrar nesse pormenor. O homem ele era mais familiar, ele era mais social, no sentido de coletividade, e a partir do século XV, isso tudo começou a assumir, onde o homem fala assim, como diria minha falecida avó, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Quer dizer, quem tem que se dar bem sou eu, independentemente da outra pessoa, independentemente do coletivo. Isso tem início lá, como eu disse, no século XV, e devagarzinho isso veio ganhando força, ganhando força, ganhando força. E na nossa era, nesse tempo que nós estamos vivendo, isso está mais forte do que qualquer outro tempo. Isso hoje criou raízes profundas. Nós somos divididos em gerações. A gente hoje está numa geração alfa, que é a partir do ano de 2011 para cá, que aí eu não vou falar sobre ela, mas eu vou falar sobre a geração Y, que é o pessoal que nasceu em 1981 até 1996, chamado geração Y ou milênios. De 1997 de 1997, perdão, até 2010 é a geração Z. Essas duas gerações que a gente poderia falar que é uma só, de 1981 até 2010, é considerada a geração mais individualista da história. E aí, quem nasceu nessa época, você me desculpe, mas não sou eu que digo isso. A sociologia fala sobre isso, a psicologia fala sobre isso. Esse povo, claro que tem as exceções, mas as exceções elas só se comprovam a regra. Esse povo é um povo que, por ter sede de se dar bem, é um povo que cria, é um povo que tem ideias, é um povo que consegue maquinar coisas bacanas. O problema é que esse povo, ele só pensa em si mesmo. É cada um, como tinha um ditado que hoje de graça a Deus quase não fala, né? Cada um por si e Deus por todos. É um povo que pensa assim, é um povo que hoje tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em empresas. Eles começam a trabalhar nas empresas, eles criam, eles têm ideias, mas quando eles verem que eles não estão chegando onde eles deveriam chegar, eles já saem e vão para uma outra empresa. Chega na outra empresa, o comportamento vai ser o mesmo. E você vai dizer, mas pastor, a pessoa está procurando o que é melhor. E aí esse pensamento que é o grande perigo da gente. Eu não sei se aqui tem, mas pelo que eu já ouvi aqui, tem pessoas que trabalharam quase a vida toda no mesmo emprego. Aqui tem alguém que viveu isso? A vida toda no mesmo emprego. Por que isso? Porque além do pão de cada dia, a gente diria que também era o que os jogadores de futebol faziam antigamente, né? Era aquele jogador de um clube só, no máximo 2. Hoje o cara está, nesse ano ele está no clube, ele chega lá e beija o escudo. No meio do campeonato, o outro oferece um dinheiro maior, ele sai, chega lá no outro, ele beija o escudo de novo. Isto é, porque ele não pensa na equipe, ele não pensa no social, ele não pensa na coletividade. Agora, dentro disso, pensa comigo, se todo mundo pensar na individualidade, qualquer lugar, qualquer área que você pensar, na sua casa, na escola, no seu comércio, na sua empresa, se todo mundo pensar de maneira individual, o teu negócio vai dar certo? Nem a sua família vai dar certo. Por quê? Porque nós somos criados para viver na coletividade. Por que nós fomos criados assim? Porque Deus nos fez assim. Deus não criou ninguém para viver sozinho, para viver dentro de uma bolha. É por isso que Deus nos fez, e eu falo isso sempre, gente, não sei se vocês pararam para pensar nisso. Olha quanto tempo tem a humanidade, quantas pessoas já nasceram e já morreram, e mesmo assim Deus consegue estar fazendo toda hora a gente uma diferente da outra, na fisionomia, no tamanho, né? Na maneira de pensar. Até os gêmeos, não sei se alguém aqui é gêmeo de alguém, se tem filhos gêmeos, até os gêmeos, para a gente que está de fora, a gente fala, poxa, é igualzinho,
Eu cresci com duas irmãs gêmeas. Até hoje eu não sei direito quem é quem, já são casadas, são mães, mas a mãe delas as viam de costas e sabia quem era quem. E eu falava, mas como é esse trem? Elas estão de costas, tudo igualzinho, corte de cabelo, tamanho, tudo, mas a mãe sabia. Por quê? Porque há diferenças. E como esse Deus é criativo e consegue fazer tudo isso? E fora isso, Ele nos deu áreas que nós somos muito fortes, e nos deu áreas que nós somos muito fracos. Ele nos deu qualidades, habilidades, que às vezes eu tenho e o outro tem, mas às vezes a habilidade do outro, que é igual a minha, dele, ela é mais excelente, ela é melhor, ela é mais elevada. Vou te dar um exemplo. Existem vários jogadores de futebol, e eu vou sempre falar de futebol, que é a minha área, tá, gente? Vários jogadores de futebol. Todavia, você vai contar no dedo quantos são Messi, Neymar, Pelé, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Fenômeno, ainda que haja um montão de jogadores, mas esses são diferenciados dentro daquilo que um montão de gente faz. E aí você vai perguntar por quê? Quando chegar lá no céu, tu pergunta a Deus. O que eu estou querendo que a gente entenda, que naquilo que Deus me deu como algo diferenciado para melhor, Ele me deu para eu completar alguém que não tenha isso. Aquilo que em mim é frágil, que é limitadíssimo, ou que eu talvez não tenha, eu necessito daquele que tem, para poder fazer isso em mim, para completar aquilo que eu não tenho. Por exemplo, a gente acabou de ter aqui o momento do Ministério de Música. Amados, eu não tenho dúvida, se eu cantar aqui na segunda frase, vocês vão embora. Minha esposa, já falei isso aqui, minha esposa fala que eu invento nota. Para eu ser ruim, eu tenho que melhorar uns 1000%, para eu ficar ruim. Porque não é minha praia. Deus não me deu, lá no céu eu vou reclamar com Ele, se Ele deixar, porque eu amo música, mas não consigo, né? Por quê? Mas aí Deus levanta outros que sabem fazer. E como a gente vai achar que a individualidade vai nos fazer chegar a algum lugar, se ninguém consegue viver sozinho? Eu lembro, e daqui a pouco eu vou entrar no texto, tá, gente? Mas isso é para a gente entender o que Paulo está falando aqui. Eu lembro que eu trabalhava numa loja no Meier, lá no Rio de Janeiro, e eu trabalhava nessa loja com os garotos ainda de menores de idade. E nessa loja, um dia eu, lá atendendo o pessoal, que ela era uma joalheria, e ao mesmo tempo ela também fazia cópias coloridas. Assim que saiu cópia colorida, que valia uma fortuna, lá já tinha um montão de máquinas lá. E aí um dia eu conversando com um rapaz, ele foi falar, né, que olha, o sonho dele era não depender de ninguém. Aí um belo dia, chega uma senhora que já era uma cliente da gente antiga, e ela foi falar que não gostava dos garis. Meu pai é gari. E ela falou, eu não gostava, aqui também é gari, né? Você fala, ela não gostava de gari. Gente, dias depois, é que eu não vou conseguir lembrar o ano, mas foi no comecinho do ano 2000, foi lá para 97, 98. No Rio veio uma greve da Colômbia. Em 2 dias, o Rio de Janeiro já cheirava mal, em 2 dias. E aí essa senhora chegou no balcão, que ela era assim, não tinha nada para fazer, todo dia ela estava tirando cópia, comprando joia. E aí o rapaz que estava do meu lado, esse que eu tinha conversado com ele, e ela estava do meu lado, poxa, mas essa cidade está uma imundície, né? Falei, mas por que a senhora está reclamando? A senhora falou que não gosta dos garis, então não faz diferença, deixa os caras em casa, a senhora não gosta dele mesmo, para que a senhora o quer? E aí meu patrão olhou para mim com um bico desse tamanho, né? Depois me chamou no cantinho, é claro, mas eu falei isso para ela porque eu queria falar com o Michel. Quando eu fui falar com o Michel, eu falei, Michel, você já viu o filme O Náufrago? Alguém aqui já viu o filme O Náufrago com Tom Hanks?
Quem lembra da história? O Tom Hanks, né, do filme, o avião cai no mar, ele vai parar numa ilha. Fiz até há pouco tempo uma reflexão sobre isso. Ele vai parar numa ilha, e nessa ilha ele está só, ele machuca a mão, e tem uma bola de vôlei. Ele mete a mão. Gente, quem não viu o filme, eu não posso fazer nada, que o filme é antigo pra caramba. Se você não viu, não posso fazer coisa alguma. Ele mete a mão na bola com a mão suja de sangue, e aí fica a marca lá da mão dele. Ele pega, faz um olhinho, faz o nariz, uma boquinha, e vira o amigo dele. Qual é o nome do amigo? Senhor Wilson. E ele bate papo com o amigo, quer dizer, é monólogo, né? Mas na cabeça dele lá, ele está batendo papo com o amigo. Tem um dia que ele consegue discutir com o amigo, que é uma bola, com o Wilson, que ele criou, e ele o joga no mar. Só que quando esse Wilson ele cai no mar, tem uma gruta, e a bola vai lá para debaixo da gruta. E ele se arrepende de ter brigado com o seu Wilson, uma bola. E ele mergulha no mar, coloca a vida dele em risco para ir lá na gruta para salvar o seu Wilson, e salva o seu Wilson, e volta. E aí o Michel me ouvindo, eu falei: sabe por que, Michel? Tem o seu Wilson? Porque Deus não criou o homem para estar sozinho. Isso começa lá no Éden. Não é bom que o homem esteja só. E quando Deus vai falar sobre o casamento, Ele vai dizer: olha, os dois vão se encaixar e ser uma só carne. Esse encaixe louco que a gente não entende, e Deus faz essas coisas acontecer, porque Ele nos criou para um completarmos o outro. Aquilo que você tem sobejando, não é para você se ensoberbecer, se envaidecer, é para você usar isso que sobra em você e socorrer aquele que tem falta. E aquele outro que sobeja em outra área, ele vai cobrir aquele que não tem, que tem falta naquilo que ele está sobrando. Agora, a gente está tão longe disso, mas tão longe. Isso eu falo, amados, não com alegria, mas com muito pesar, que a gente trouxe isso, essa mentalidade individualista que nasceu no século XV, a gente trouxe para dentro da igreja. A gente consegue entrar aqui para falar que veio cultuar o mesmo Deus, adorar o mesmo Deus, e a gente consegue entrar e sair sem um falar com o outro, sem um olhar na cara do outro. Isso que vocês me veem fazendo aqui, antes de pregar, tentar ir falar com todo mundo, isso para a glória de Deus, eu faço desde o meu primeiro dia de conversão. Vou contar um testemunho aqui, mas eu queria que minha esposa tivesse. Eu sempre gostei muito de abraçar, de beijar, eu sempre fui muito meloso. E quando eu me converti, eu passei umas lutas grandes dentro da igreja, né? Que normalmente, dentro da igreja tem mais mulher do que homem. E quando eu me converti, tinha muita menina solteira. Então era uma luta, e eu vindo do mundão, né? De uma vida que com o tempo vocês vão saber. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, mas esse negócio de beijar na boca eu gostava muito. Mas gosto até hoje, só que hoje é uma boca só, graças a Deus. Hoje não, né? Já tem 24 anos nisso. E o pessoal tá rindo, vocês não beijam na boca não, né? Vocês não, vocês aí atrás não, hein? E aí, era uma luta tremenda na igreja. Aí quando eu ia namorar alguém, as meninas falavam: a gente vai namorar, mas eu não quero que você fique abraçando e beijando as outras meninas não. Eu falava: então tu não quer namorar comigo, você quer namorar com outro, porque esse sou eu. E aí minha esposa, professora de educação física, né, eu dava aula na época na academia, e Deus uniu e a gente está aí até hoje. E aí isso eu trago até hoje, de falar para vocês, isso não é hipocrisia, Deus conhece meu coração. É quando eu vou cumprimentar a cada um de vocês, para falar: vocês fazem parte da minha vida, vocês são importantes para mim. E isso eu não aprendi porque eu li em qualquer lugar, isso eu aprendi porque eu li aqui. Só que a gente está tão longe disso, repito, que como que funcionam hoje as igrejas? Vamos fazer campanha para a individualidade se dar bem. Quer ver? Quando alguém já viu alguma igreja escrita assim, campanha do amor? Já viu? 7 semanas de campanha do amor, glória a Deus, eu também já fiz. Quantos gente já viu assim, campanha do perdão? Pai Nosso diz, né? Se você não perdoar, não será perdoado. Está claro lá, a gente pula essa parte.
A gente vai no Pai Nosso até o versículo 15 e esquece de ler o restante. A gente só quer campanhas onde cada um saia daqui arrepiado. A gente ficou tão longe disso que a gente vem à casa do Senhor e a gente não fala mais. Eu vim cultuar a Deus, eu vim assistir o culto. Eu não sabia que era cinema esse negócio, porque culto eu ofereço a Deus, culto eu presto a Deus. Eu presto 24 horas por dia, e quando eu chego aqui eu presto culto comunitário. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. A gente conhece os versículos, o negócio é querer viver isso. E aí, dentro desse contexto, tem um que fala: poxa, não tocou o hino que eu queria. Aí tem outro lá que fala: mas também não tocou o que eu queria, porque não tem a ver com o hino que fale de Deus, tem a ver com o hino que vai agradar quem está aqui, porque a preocupação da gente é sempre individual, é individualista. E aí a gente vai depois cantar, não lembro, mas teve uma música que cantou aqui que fala do arrebatamento. Mas tu acha mesmo que tu vai ser arrebatado se tu pensares assim? Como você vai querer sentar à mesa da ceia do Senhor, na comunhão dos santos, naquele grande dia, se tu não consegue olhar nos olhos daquele que está do teu lado aqui? Se tu não consegue ter prazer na vida do teu irmão que está aqui do teu lado? Ah, mas meu irmão é uma mala. E quem disse que você não é, mano? Eu encontrei uma pessoa ontem, e aí sem entrar no mérito de quem, e quando ela falou assim para mim, eu não a conhecia, eu entrei em determinado lugar, ela já levantou o seu pastor Rogério. Falei: epa, o que eu fiz? Né? E aí ficamos batendo papo um tempão, e dentro desse papo a pessoa falou assim: olha, há muito tempo que eu não converso com alguém assim, eu sou muito arredio. O homem, o ser humano, ele usa muita máscara. Eu falei: do grego hipócrisis, né? E aí eu ia falar sobre isso hoje, mas não vai dar tempo não. E aí ele falou assim, aí eu falei para ele: engraçado, quando Jesus é apresentado a Natanael, ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E não veio ninguém de lá não, só o Salvador, Libertador, o Deus encarnado. E quando a gente se acha melhor do que outro, a gente se priva da possibilidade de encontrar joias maravilhosas no outro, porque a gente se acha melhor do que o outro. Então preste atenção toda vez que você rejeita alguém, porque você está achando que você é melhor do que esse alguém. Mas a carta aos Romanos, quem estava aqui no domingo, a gente começou falando sobre isso, que do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está falando que a gente todo está, não lembra que eu usei essa expressão? No mesmo patamar. Fomos salvos pela graça, todo mundo merecia o inferno, é a misericórdia de Deus em Cristo Jesus que nos livrou da morte do pecado, e pelo Espírito de Cristo nos deu salvação e vida eterna. Do nosso pecado Ele não se lembra mais, somos justificados pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Tudo isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Agora, nesse caminho do convívio, para que a gente entendesse isso, Deus falou: olha, um vai completar o outro. Aí olha só o que ele está dizendo, versículo 4, agora vamos para a Bíblia. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, não exerce. Quem aqui é destro? É direito, usa a mão direita. E quem desses já engessou a mão direita? A vida ficou molezinha, não foi? Meu Deus! Aí que tu vai valorizar a mão esquerda, tu fala: eu tenho que te dar mais habilidade, que está ruim para mim. Meu pai, eu estou para operar a coluna. Eu nunca soube que um pedacinho de osso ia me dar tanta dor e tanto trabalho no quadril, uma dor tremenda para subir escada. Eu já estou subindo igual pipa, de lado assim, porque não está dando para subir de frente. Mas o interessante que Paulo está falando: olha, você tem um corpo cheio de membros, e que cada um dele tem uma função própria. Quem gosta de comer? Crente é bom nisso, né? Como é o processo da comida?
Você tem que ter a mão para levar até a boca. Se possível, tu tem que ter pelo menos 3, 4 dentinhos, pelo menos, né? Para dar aquela mastigada. Aí você vai ter que ter a produção da saliva para poder engolir esse trem. Aí depois todo mundo já sabe onde eu quero chegar, né? Vai ter que ir lá tudo no estômago trabalhar, depois o intestino vai ter que fazer aquelas separaçõezinhas, cada um no seu papel, e todos completando aquilo que a gente ama, que é o nosso corpo. E todo mundo tem que fazer direitinho para o corpo não ficar enfermo, porque se ele ficar enfermo, vem para a gente sofrimento. Tu presta atenção, Paulo está falando que ninguém aqui foi criado para sentar no banquinho e ir embora. Ninguém foi aqui que é criado por Deus para chegar aqui e assistir um culto. Ninguém aqui é um acaso. Deus te criou e te deu talentos, dons, deseja te capacitar para que tu compreendas que tu possa um completar o outro na obra que Ele confiou em você, para que o nome dEle seja glorificado, para que vidas vejam que Cristo habita em nós. Agora, os fáceis, qual aqui que está funcionando? Qual que está funcionando? Esse aqui está instalando. Dá para corrigir? Branco. Vamos ver se aqui vai melhor. Som. Não foi. Som. Aí. E a gente precisa compreender que esse negócio de a gente achar, Deus não me deu nenhum dom, Deus não me deu nenhum talento. Você está lendo uma outra Bíblia. Deus não pode ter te dado o dom e talento que você acha que deveria ter, como eu gostaria de cantar. Mas com certeza Ele te chamou e te deu dom e talento, que foi a intenção dEle. Isaías 40 diz que Deus não precisa de conselheiro, e tudo que Deus faz é bom. Deus não errou contigo e não errou comigo. Ele apenas, como os membros, Ele te criou para um propósito. Agora cabe a você querer vivê-lo ou não. Ou então tu vais viver reclamando com Deus que Deus errou quando te criou, e vai chegar todo dia, sentar aqui, quando vem, e vai para casa, e não compreendeu que você está em Cristo, inserido no mesmo corpo, e que Deus tem um chamado, um propósito da tua vida, que vai completar os outros membros, formando esse corpo, qual Jesus Cristo é a cabeça. Amém, gente? Estão me entendendo? Em nome de Jesus? Mas estão crendo também? Em nome de Jesus? E olha só como ele continua. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Preste atenção, ninguém aqui, se de fato é cristão, está fora desse processo, porque todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, amém? Reconciliados com Deus, como Paulo vai falar em Coríntios, através de Cristo Jesus, amém? O Espírito Santo habita em nós, amém? Então, se você não fizer o que você tem para fazer, você está me prejudicando, amém? Agora o amém diminuiu, viu? Mas espera aí, por que o amém diminuiu? Se todos nós estamos em Cristo, e eu estou fazendo o que cabe a mim fazer, o que Deus me deu para fazer, e assim crendo, eu estou abençoando o corpo, os outros membros. Quando você deixa de fazer como um membro que você tem que fazer, você está prejudicando o teu corpo. Faz seu intestino parar de funcionar. Aí da onde vem a palavra, né? Enfesado. Você de fato vai ficar enfesado, porque as fezes não vão sair, e vai prejudicar todo o corpo. Mulheres que normalmente fazem unha, né? Aquele dedinho mindinho que a gente não dá atenção lá no pé, mas que é o responsável pelo nosso equilíbrio. Tira lá o que vocês chamam de bife daquele dedinho. Você vai ficar um tempão lembrando só dele. Não dá atenção para ele quase nunca. Por quê? Porque Paulo lá em Coríntios vai falar que se um membro padece, todo o corpo padece. Viu como a gente sabe o versículo? Mas viu que na hora de falar o amém, ele diminuiu? E ele continua.
E cada membro está ligado a todos os outros. Tem como ser mais claro do que isso? Cada membro está ligado aos outros membros. É aquela comparação antiga que todo mundo conhece, que é a tal da corrente cheia de elo. Se um elo rebenta, a corrente ela toda perde a sua função. Quando a gente vai pegar qualquer máquina, aí o pessoal do TI, ou que trabalha em qualquer empresa, tem lá as engrenagens, tira só uma, não precisa tirar tudo não, tira só uma, ou deixa sem querer um parafuso que não era para estar ali, cair no meio delas. O que vai acontecer com o maquinário? Vai destruir tudo. Isso não tinha já que fazer a gente falar assim: Deus, me muda, me transforma, me dê uma consciência de fato daquilo que o Senhor me chamou para ser e para fazer. A igreja metodista, eu vou falar sobre isso no concílio, e vocês me avisam quando for 8h40, por favor. A igreja metodista, ela funciona através de dons e ministérios. Dentro desses dons e ministérios, ela funciona também através de grupos societários. Por quê? Para fazer a gente entender que um completa o outro, isto é, a sociedade, vou pegar melhor, o ministério da comunicação, ele não é um ministério sozinho, ele é uma parte do corpo que vai fazer a função dele em prol do corpo, e ao mesmo tempo o corpo tem que saber que precisa estar ajudando esse ministério, esse membro, porque se não ajudá-lo, ele funcionar mal, todo o corpo vai perecer. O ministério de música é parte do mesmo corpo, que precisa funcionar bem para que todo o corpo seja abençoado, e o corpo tem que se preocupar com essa extensão do corpo, para que todo o corpo funcione bem. Estão me fazendo claro, gente? Então o ministério de música, o ministério do MAAD, o ministério da ação social, não são independentes. Eles são apenas uma parte para cumprir a função de um corpo, mas todos eles têm que estar interligados. Agora bota isso na nossa cabeça. Cada um acha que, como tinha uma música antiga aí, né, uma música popular, cada um no seu quadrado. Isso não serve para o cristão. Isso serve para qualquer grupo. Para o cristão, não. Para o cristão é: se depender de mim, estou aqui, conte comigo. Para o cristão é: eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer em prol de você, mas eu vou precisar da tua ajuda, porque sem você eu não consigo fazer as coisas sozinho. Um exemplo: cheguei aqui para pregar. Eu ainda vou aprender essas coisas, né? Normalmente hoje, terça-feira, a gente não transmite pelo canal da igreja. Então eu coloco ali no meu telefone, que é mais ou menos, e boto esse microfonezinho que você está vendo aqui, porque a qualidade dele é muito boa. Cheguei aqui, em vez de trazer o meu fone, o meu microfone que eu fiz, trouxe o meu fone, não o microfone. Meu filho ainda estava ali: filho, vai lá em casa rapidinho, traz lá meu microfone. Quer dizer, eu precisei do meu filho, e eu estou gravando para fazer com que depois a gente, todo mundo, toda a igreja que também não está presente, possa ter acesso à pregação, para fazer com que ela chegue a mais pessoas. Se eu for muito grosso agora, você vai me amar em nome de Jesus do mesmo jeito, amém? Então presta atenção, eu não precisava estar gravando isso. Isso que eu estou falando para vocês, pela misericórdia de Deus, está dentro de mim. Ah, mas eu sou pastor. Sou pastor para pregar e não para gravar. Estou gravando por quê? Porque eu desejo que todo o corpo seja abençoado, que todos nós caminhemos na mesma direção. Não existe igreja, o Senhor já falou, o reino dividido não subsiste. Só de Euclô e uns outros que eu vim fazer isso, né? Botar uma perna toda para lá e uma perna toda para lá, né? Se eu fizer isso, é o hospital na certa. Mas mesmo assim ele chegou ainda no seu limite, porque, como ele falou, estão interligados. Chega uma hora que não dá. A gente tem que entender que a gente foi chamado para ser um só corpo, para caminhar junto. E quando eu entrar aqui para ler os dons,
eu não vou falar sobre os dons. Por que eu não vou falar? Porque no estudo daqui vai chegar um dia, um tempo, que vai demorar um pouquinho, que eu vou falar sobre cada um dos dons, explicando cada um deles. Mas a gente vai encontrar na Bíblia 5 vezes falando sobre grupos de dons. E nenhum dele é igual ao outro, nenhum grupo é igual ao outro. Vão ter, claro, dons que se repetem, mas nesses 5 grupos vai ter dom que tem um e não tem no outro, que depois não tem no outro, que não tem no outro, mas já está tendo esse daqui. Isto é, quando você junta os 5, que você tem de fato a noção dos grupos, dos dons que a Bíblia está falando. Mas no caso esse grupo que Paulo traz aqui, preste atenção nisso, por favor. O que ele vai falar aqui é para todo cristão, por favor, entenda. Todos cristãos têm que ter as características que ele vai colocar aqui. Só que ele vai dizer que essas características, para alguns, é dom. Isto é, vai além daquilo que é natural. Vou dar um exemplo. Vai chegar uma hora aqui que ele vai falar sobre aquele que dá, que seja generoso. Ele vai falar que aquele que serve, que faça isso também bem. Agora, todos nós somos chamados para sermos servos? Sim, como filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. João 13, como vocês me veem lavando o pé dos outros e me chamam de Senhor, vão e façam a mesma coisa. Isto é, servir é para todos, mas tem gente que a gente sabe que faz isso com uma excelência. Isto é, tu não precisa nem, o copo está ali, tu não precisa falar nada, a pessoa já está tirando o copo, já está levando, caiu uma gota d'água ali, ele já está, quando você pensa em pegar o pano, a pessoa já está com o pano aqui e já está limpando. Não tem gente que é assim, gente? Quer dizer, você também quis limpar, só que o outro faz isso porque é um dom, é algo diferenciado de Deus na vida dele. Então, Paulo ele vai trazer aqui um grupo que é para todo mundo, só que ele vai falar que tem gente que tem isso como dom, que passa da normalidade, que passa do natural. Estão me entendendo, gente? Em nome de Jesus. E aí ele vai trazer a lista. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que foi dada. Preste atenção, qualquer dom que você tenha, qualquer habilidade que você tenha, não é porque você merece. Está escrito aqui que é graça. Graça é favor e merecido. Porque quem te deu? Deus. Ele quem te deu, Ele que investiu em mim e em você, mesmo a gente sendo horrível como a gente é. Mas ainda assim, esse amor dele fala: eu não vou só te salvar, eu vou contar contigo para realizar a minha obra na terra. Eu não vou só te salvar e botar o teu nome escrito no livro da vida, eu vou te capacitar para que através de você outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Amém, amados? E aí o que ele vai dizer? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Eu queria até falar sobre isso, mas pelo menos esse eu queria falar, mas não vou resistir. Se o dom é de servir, sirva. Quer dizer, quando a gente fala aqui profetizar, vou ter que acabar falando um pouquinho. Normalmente na nossa cabeça, a gente pensa que é aquela pessoa que chegou perto de ti e disse: eis que te digo, terra, areia, cimento. Não, essa é a obra, né? Eis que te digo, assim diz o Senhor. A gente pensa logo o que é isso. Mas eu vou falando e você quiser vai anotando ou vai olhando aí. Se tu vais abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios 14, verso 3, ele está dizendo lá da função da profecia: exortar. Quem lembra? Gente, tem como botar aqui? Exortar, o que mais, gente? Que exortar quase todo mundo lembra. Edificar, e o que mais? São 3. E consolar. Qual é a função da profecia? Edificar, exortar. E esse exortar não é estar chamando a atenção, brigando, não. É você impulsionar aquele que está parado, você tirar do erro aquele que está no erro e consolar. Essa é a função da profecia. Se tu abres ainda em 2 Timóteo 4,11, 2 Timóteo 4,11, ele vai falar sobre a palavra, que essa é a função da
palavra. Quando você abre 1 Pedro 4:3, ele vai dizer a mesma coisa sobre a palavra. Ela tem a função de exortar, de consolar. O que é profecia? A profecia é a palavra. Por que a profecia é a palavra? Porque ele havia dito que se encerrou toda e qualquer revelação, a ponto dele dizer: ai daquele que aumentar ou tirar um tio. Aí Apocalipse chega a dizer, todas essas pragas, essas condenações virão sobre ti. Por que ele está dizendo? A profecia, ela, em termos de revelação do Senhor, ela acabou. Isso que a gente falou desse eis que te digo e dá, é a manifestação do Espírito com o dom de revelação, que a gente passou a chamar de profecia. E a própria Bíblia, quando vai traduzir, ela chama de profecia. Mas você vai ver que aquilo é direcionado só para aquela pessoa ou para um grupo e não para a igreja. Porque enquanto igreja já está tudo aqui. Entendido isso? Então, eu e você, lembra quando eu te falei do básico? Eu e você fomos chamados para a profecia, sim ou não? Porque a profecia é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse que eu e você temos que fazer discípulos, ensinando tudo que do Senhor nós temos aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para alguns, isso é para todos. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quando você está pregando a palavra, o que você está fazendo? Exortando, consolando. Esse é o chamado para todo mundo. Mas Paulo está dizendo que tem aquele, que aí a gente no nosso dia poderia dizer o pastor, algo do gênero, o mestre, vai dizer que esse tem isso como dom. É isso que sobrepassa, é isso que vai além daquilo que é natural. Amém, gente? Agora então você pode profetizar em nome de Jesus. Valeu, Bia. Tem mais amém não, gente? Só o dela mesmo? Porque você foi chamado para isso, amado. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas. E ela vai muitas das vezes exortar. Muitas das vezes ela vai consolar. Aí quando exorta, todo mundo fica rindo, né? Não é assim? Fala assim, poxa, vim para cá para o pastor pregar um negócio desse, não dava para ser algo mais legal não, a semana está começando. Mas todos fomos chamados para fazer isso, a começar com a nossa casa, a começar com o culto no lar que a gente perdeu, ou o chamado culto doméstico. Separe meia hora, 40 minutos na tua casa, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Se não tem violão, vai na palma, mas adore ao Senhor. Se não sei, pastor, eu não tenho essa habilidade de pregar, mas tu tens a palavra na tua frente, leia para os teus em nome de Jesus. Amém, amados? E aí ele vai continuar, que aí os outros vão falar, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente. Viu outro exemplo? Todo mundo não tem que contribuir? Tem, mas a gente sabe que tem gente que você fala assim, eu quero a campanha, vamos comprar tal coisa, R$20, aí vem uma pessoa, ela te dá 50, dentro daquilo, claro, ela podendo, você só pediu 20, mas ela já tem isso nela. Só que quando ele fala aqui com generosidade, normalmente a gente pensa só nessa abundância de dinheiro, e não é só isso. A palavra no grego, ela também quer dizer sem mesquinhez. Dá, mas dá com alegria, né? Paulo vai dizer também em seus Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. Não dá para aparecer como eram aqueles que davam o que sobrava e vinha a viúva aqui e só dá 2 moedinhas. Isso é, seja generoso, que teu coração compreenda que essa obra que está fazendo, ela é espiritual também. E aí ele vai continuar, se exercer liderança, que é exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Lembra que eu falei que isso é para todo mundo? Misericórdia não é para todo mundo? É para todo mundo, mas a gente sabe que tem gente que isso
misericórdia, aquilo, a pessoa parece que ela tem me perdoa a expressão que vai ser chula, mas acho que a gente vai entender, ela tem um olho mágico para a necessidade do outro, então ela vê aquilo já mexe nela, ela se compadece e já quer lá ajudar, já quer ir lá socorrer. Se ela não tem, ela vai correr atrás de quem tenha para poder ajudar aquela pessoa. Você conhece alguém assim, gente? Amém, glória a Deus, ainda tem aí pessoal aí, né? Então, ele está falando que isso é para todo mundo, mas tem gente que isso grita dentro dela, onde Paulo está falando que isso é dom que vem de Deus. E aí, eu quero me ater, se ainda tiver um tempo, nesse restante aqui. O amor deve ser sincero. Eu vou trazer para vocês rapidinho uma explicação dessa palavra, que ela nasce no latim. Sincero era quando o pessoal fazia os vasos de cera, vasos de barro, e alguns deles iam e trincavam. Como trincava, ele não podia vender. Então o que ele fazia? Ele vendia, ou ele dava, ele não vendia, ele dava, ele doava para alguém. Aí aquele pessoal malandro, tipo carioca, né? Ele ia lá, pegava aquele vaso que estava trincado, pegava a cera e colocava naquelas brechas e vendia como se ele fosse bom, né? Como tivesse perfeito. Isto é, sincero, isto é, não use cera no teu amor, não seja um amor fingido, não seja um amor falso, ou tu amas, ou tu não amas. Paulo está falando, olha, se tu não sabe amar, vai buscar em Deus, mas não finja que tu amas. Uma das coisas que me mata em algumas igrejas, vira irmão para o teu lado e diga que o ama. Aí, te amo. Meu Deus do céu, é assim, é a maior hipocrisia. Ah, pastor, tu está falando que não ama? Não, estou falando que muitas das vezes, para quem a gente está falando, a gente não ama, mas eu vou falar porque um cara lá na frente mandou dizer, e Paulo está falando, não faça isso. Teu amor seja sincero, seja real, não seja hipócrita, não seja mentiroso, não seja com cera. E ele vai continuar, amém, gente? Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Um tempo atrás, eu fiz uma reflexão dentro do carro, que eu tinha visto um filme, e eu me vi no filme torcendo pelo criminoso. E chegou uma hora no filme, eu falei, peraí, gente, eu estou torcendo pelo bandido? Os Velozes e Furiosos são bem isso, né? Te leva a torcer pelo bandido. E eu falei, mas peraí, pô, tá errado. Aí eu estava dirigindo o trânsito no Rio de Janeiro, é uma maravilha, né? Aqui você anda 60 quilômetros em 50 minutos, lá você anda 30 quilômetros em 2 horas, mais ou menos. E aí eu falei, vou fazer, aquilo me incomodou, botei o telefone e fiz uma reflexão, e o título dela era esse, eu torci pelo bandido. Quantas vezes eu e você desejamos mal, ou torcemos para aquilo que é mal, tomara que se ferre na vida, a gente é tão cara de pau que não fala assim, tomara que Deus faça o pagar. O preço já foi pago na cruz. O desejo de Deus é que essa pessoa se arrependa do seu mau caminho e seja salva como eu e você um dia fomos. Aquele que não tem pecado. E aí a gente está aqui Paulo dizendo, se é mal, odeia. O único direito, os únicos 2 motivos que Deus te dá para odiar o que é pecado e odiar o que é mal, que na verdade os 2 são a mesma coisa. O restante é só amor. Aí ele vai dizer, apegue-se ao que é bom. Apegue-se. Todos nós sabemos o que significa essa expressão, né? Grude, passa super bonde em você e naquilo que é bom e viva juntinho disso o dia todo, o tempo todo. Em Filipenses 4:8 vai dizer, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é cheio de misericórdia, de entrañáveis afetos, seja isso que ocupe o teu
pensamento, seja isso que domine a sua mente. E quem lembra no domingo passado, estava falando, olha, teu modo de pensar não pode ser como este mundo, ao contrário, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. É sempre aqui, deixa Deus ocupar isso. Pare de ver besterol na internet, pare de ver besterol na televisão, encha a tua mente e teu coração, em nome de Jesus, da palavra de Deus, do caráter de Deus, da revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aí ele vai dizer, dediquem-se uns aos outros com amor fraterno. Dediquem-se. Eu acho isso lindo. Lembra quando eu comecei falando do individualismo? Quando que o individualismo vai me fazer dedicar a alguém? Aqui ele está dizendo que é sem acepção de pessoa. Dediquem-se uns aos outros com amor fraterno. Aqui é amor de irmão, é da palavra philos, de filantropia. Dedique-se um outro amando como você ama. Eu sei que às vezes na família não é muito assim, mas ele está partindo de um padrão que teria que ser como é no céu. Como você ama o teu irmão, a tua irmã de família, dedique-se um ao outro com amor fraterno. Prefiram dar honra uns aos outros. Aqui que quebra, gente. Tem uma música que diz o seguinte, e eu também já ouvi isso dentro da nossa instituição várias vezes: Deus vai te honrar. Isso a mim particularmente me incomoda muito, e minha família, minha esposa, os amigos mais próximos sabem que eu fico assim, me remoendo quando eu ouço isso. Não, ele está naquele lugar porque Deus honrou. Isso me arrebenta. Sabe por que me arrebenta? Porque se eu achar que Deus honrou José do Egito pela fidelidade dele, eu vou achar que Deus desonrou João Batista. Vocês concordam comigo? Porque José do Egito virou o segundo no comando do Egito. João Batista morreu novinho com a sua cabeça numa bandeja. Então quer dizer, Deus honrou, se essa honra é isso que a gente entende sobre sociedade. Deus honrou José do Egito e Deus desonrou João Batista. Porque honra é você estar no centro da vontade de Deus. O Senhor falou lá em João: não buscai honra uns dos outros, mas buscai honra que vem do nosso Pai. Então, pastor, por que ele está dizendo buscai honra uns aos outros? Aqui o que ele está dizendo, olha, se é uma possibilidade boa de alguém se dar bem, e está na tua frente entre você e a pessoa, ceda isso para outra pessoa. Quando você puder, leia um livro, Servo Eu Está Brincando. Uma das coisas simples que é que vocês aqui não têm tanto essa realidade. Mas vocês já ouviram falar no BRT? Do Rio de Janeiro, já ouviram falar? Um montão de gente não, e fica difícil, você ouviu, né? Você estava lá. BRT, amado, trem no Rio de Janeiro. Se você conseguir colocar os dois pés no chão firme assim, tu já pode ter certeza que Deus te abençoou pra caramba a beça naquele dia. Que normalmente a vaga é para um pé só. E assim, é uma loucura. E o interessante é que eu trabalhei na Central do Brasil pela polícia, na Secretaria de Segurança Pública. E aí, quando eu ia pegar o trem para ir embora, porque a secretaria na estação, no Central, eu não esquentava para eu entrar, porque eu pegava no ponto final, eu só parava assim na frente. As pessoas me jogavam assim dentro do trem, assim com uma tranquilidade enorme. E normalmente quando a gente vai pegar uma condução dessa, o que a gente acha? Que a gente é a pessoa que está mais cansada, não é? Eu quero logo pegar um lugar para sentar, sempre pensando no outro, né? Sempre está pensando na gente mesmo, a gente não para pensar, será que o outro está mais cansado? Ontem eu fui lá no posto, no pronto-socorro, né? Lá em cima, pronto-socorro. Eu cheguei lá, sentei. E aí eu já sento e fico assim, será que eu estou catando o lugar de alguém? Aí estava tranquilinho. Daqui a pouco chegou uma menina com uma criança no colo.
E aí eu levantei e dei lugar para ela. E aí fiquei em pé lendo. Aí daqui a pouco tinha uma vaga, aí eu falava para mim, para que eu vou sentar? Que eu vou sentar, daqui a pouco eu vou dar lugar mesmo, então já fico em pé direto. Mas eu aprendi isso com esse livro, porque a gente sempre quer se dar bem, a gente raramente está pensando no outro, se o outro está mais cansado, se o outro está machucado, se o outro está mais doído, porque a gente sempre quer tirar vantagem. E aqui Paulo está dizendo, eu sei que isso é difícil, né? Eu não queria saber o que está passando na cabeça de vocês agora, mas Paulo está dizendo, prefira dar honra ao outro. Agora, lá no mundão, isso seria muito complicado mesmo, mas se eu e você formos cristãos de verdade, com o caráter de Cristo, imagina, a gente ia brigar para saber quem dá honra para o outro, sim ou não? Me entenderam? Todos nós somos cristãos, temos o mesmo pensamento. Aí a gente está lá na porta, o portão está pequenininho, ia ficar uma briga de ninguém passar pelo portão dizendo, vai você, não vai você, vai você, não vai você. Mas a gente sabe que na verdade não é assim, a gente vai correr para ver quem que vai passar primeiro. E a briga tinha que ser para quem serve, e não para quem recebe. Que maior alegria está em dar. Aí, não tem amém, não tem aleluia, né? Gente, mas não sou eu não. Está aqui, está na tua Bíblia escrito esse negócio aí também, não está? É igualzinho? E aí ele vai, para eu acelerar. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Olha o que Paulo está falando. Nunca falte para você o zelo. O zelo de quê? De todo esse comportamento que ele acabou de dizer. E nesse comportamento ele vai dizer que nós estamos servindo ao Senhor. Mas aí tem algo no meio. Sejam fervorosos. Se eu acabar aqui, para mim hoje já está bom, porque eu não sei a hora. Mas olha só, sejam fervorosos no Espírito. Tem uma música antiga que, não sei se aqui vocês conhecem, mas devem conhecer, que fala, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu vou falar para vocês, por favor, o que eu falo diante de Deus, e vou falar porque eu sei que isso é possível. Eu não nasci no Evangelho, eu me converti com 22 anos de idade. Nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca briguei na minha vida. E, pastor, só foi criado com vó. Não, minha vida foi no futebol, amo bola de gude, nunca gostei, foi de pipa. Sempre tive na rua, não sei se as crianças não conhecem isso, mas o mais velho deve conhecer. Bandeirinha, polícia e ladrão, garrafão. Brinquei desses trecos todo, queimado, já dei a queimada na minha mãe, que minha mãe ficou quase 4 dias com a marca da bola, tadinha. Até hoje nem eu nem ela esquecemos isso. Tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fiz, e me converti porque eu entendi que o Senhor Jesus olhou para mim como um pecador e falou assim, eu te amo. Eu nunca me desviei, eu li a Bíblia antigamente 7 horas por dia. Hoje você vai te perguntar, meu filho está lá, o que eu fico fazendo quando eu estou em casa, filho? Estudando. 30 anos depois, hoje eu faço 2 cursos voltados para a Bíblia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não consigo entender um cristão que é igual Coca-Cola. Eu não tomo refrigerante, mas eu sei que Coca-Cola é assim, né? Você abre, ela faz tss, aí tu deixa aberto, ela vai tss. Eu não consigo entender o mesmo Deus que te chamou quando você estava perdido. Ele continua sendo o mesmo Deus em toda a tua caminhada de vida. Se tu de fato entender o que é Deus, e à medida que tu vais caminhando e você vai compreendendo o que Ele é, a tua sede e fome dele tinha que aumentar e não diminuir, porque tu está conhecendo mais dele. Mas a gente vai ao contrário, a gente começa bem conhecendo só um pouquinho. Quando a gente conhece mais, a gente fala, não, está muito difícil. O Deus que perdoou o teu pecado quando tu estava lá perdido, esse é o Deus que vai te sustentar muito mais agora, você estando preso na videira, que é Ele. Meu Deus, Ele está dizendo, sede fervorosos. Eu falei aqui domingo, eu não consigo entender, gente. A gente vai para a festa, se tiver comida então, a gente vira à noite tendo que acordar no outro dia de madrugada.
Aqui eu já sei que tem uma festa country, né? Aqui e o povo fica até tardão. Aí no culto, já vai dar 10 para as 9. O povo levanta para ir embora. É estudo. Poxa, acaba mais cedo. E olha que a gente só tem um encontro terça, quinta e domingo. Ou domingo, terça e quinta. Mas se for uma série que gosta, vai ter 2 horas da manhã vendo a série. Mas de ouvir a palavra, de estar em comunhão, de querer junto fazer com que a excelência da nossa adoração chegue ao Senhor, a gente tem pressa para ir embora. Eu não entendo isso. Eu não entendo jovens que sabem tudo de joguinho, que entram na faculdade, se dedicam na faculdade, mas não conseguem investir 10 horas estudando a palavra de Deus. Eu não entendo que Deus é esse que a gente encontrou, que a gente desiste dele tão facilmente. E aqui ele está dizendo, nesse processo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Fervoroso, ele não está falando que é frio, ele não está falando que é morno, ele não está falando que é quente, ele está falando que tem que estar borbulhando essa paixão dentro de você, em nome de Jesus. Meu Deus, isso tem que acontecer. E aí ele continua, ainda tem tempo? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele está dizendo, alegre-se na esperança. Logo em seguida ele vai dizer, sejam pacientes na tribulação. Qual é essa esperança que ele está falando? Não é a esperança da casa própria que você está esperando, não é a esperança do carro que você deseja, como eu também, em nome de Jesus. Não é essa a esperança. Ele está falando a esperança daquele grande dia que a gente vai conhecer o Senhor como dele a gente é conhecido. Ele está falando da esperança da nova Jerusalém celestial, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde a gente vai conhecer o Senhor como o sol do meio-dia. É essa esperança que ele está falando. Virá um dia que esse que foi assunto do céu voltará para buscar a sua igreja. Então logo depois ele vai falar, vai ter tribulação, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vai ter tribulação, mas persevere nela. E aí ele vai dar a receita de como perseverar. Fazendo o quê? Orando. Perseverem na oração. Vai falando com o teu pai dia e noite, mas Senhor, já estou orando há 10 anos. Ore 20, ore 30, perseverem, porque os ouvidos dele não estão agravados para que não possam ouvir, nem as mãos deles estão curtas para que não possam se estender e te abençoar. Ele continua sendo o Deus que antes da palavra vir em nossa boca, Ele já conhece, Ele já sabe muito bem, e tudo o que Ele faz é bom. E para terminar, pelo menos, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Na semana que vem eu continuo do 14, não quero terminar aí. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ele está falando aqui da gente, do povo de Deus. Compartilhe o que você tem. Eu já vivi situação de uma pessoa que estava construindo a casa, e talvez ela nem lembre disso, mas quando foi para botar, como é que fala essa parte aqui que é antes de tu botar a laje? A cinta, é cinta o nome? Não, a viga, é viga? Não. Então essa parte lá em cima, que é onde de jogar a laje. Fala aí, Rodrigo. Fala aí, Josiane. É cinta o nome? Cinta, não é? Eu ajudei na época de colocar a cinta, talvez a pessoa nem lembre. Era tardão da noite, éramos 3 só trabalhando. E essa pessoa falou assim, não, quando a minha casa estiver pronta, e eu sei que tem gente também que gosta dessas coisas, ninguém vai entrar de chinelo na minha casa, calçado na minha casa. E eu falei, meu Deus, espera aí, a pessoa vai construir uma casa, mas o calçado descalço é mais valioso do que a visita que ela está recebendo.
Vou sair disso da casa da pessoa, vou vir para cá. A igreja aqui, graças a Deus, bem estruturada. Mas eu quero te dizer, pela coisa mais valiosa que possa ter aqui, que é o próprio tempo. Isso não é nada perto do valor de que cada irmão e cada irmã aqui tem. Deus não morreu por coisas, Ele morreu por pessoas. Tu destrói tudo isso, a gente vai para baixo daquela árvore ali. O Deus continuará sendo o nosso Deus e se manifestando e aceitando o nosso culto da mesma maneira. Da mesma maneira, talvez até mais, porque a gente vai se dedicar mais, a gente vai dar mais. Aqui a gente já chega, já está lá, clima de montanha, né? Se bobear, a gente já traz até um cobertorzinho de casa para botar aí em cima, porque está muito gelado. O que você tem é para suprir a necessidade dos teus irmãos. Eu não creio, não sei se aqui a gente vive isso ou vai viver, mas eu falo para todo mundo, eu não aceito quem eu pastoreio está com conta de água atrasada, conta de luz atrasada, sem comida dentro de casa, porque isso acontecer, porque ou eu não sou pastor ou aqui não há igreja, porque às vezes pode acontecer porque eu não sei. Mas se isso acontece e alguém sabe, eu quero te convidar a se converter em nome de Jesus e socorrer essa pessoa, porque do contrário não é reino de Deus. Não é. Amém, gente? Amém. E aí depois ele vai falar que a gente tem que ser hospitaleiro. E esse hospitaleiro aqui, ele não está falando sobre pessoas que você já conhece. Vou receber minha irmã, vou receber meu pai e minha mãe. Não, o contexto de Paulo aqui é esse contexto que a igreja, os discípulos, os cristãos, estão indo de terra em terra pregando o evangelho. Então ele está falando, se chegar alguém aí, abra a porta, honre essa pessoa, dá um bom banho para ela, dá uma boa comida para ela, dá um bom cantinho para ela ficar, seja hospitaleiro. Não feche o teu coração, não fique zangado se ele entrar de chinelo. Você entrou, gente, existe um tal de vassoura. Tem gente que é mais chique, tem um tal do aspirador de pó. Eu quero crer que Deus ainda tenha dois braços que pode varrer. Mas por favor, ame pessoas em nome de Jesus. E eu vou terminar aqui. E aí na terça-feira que vem a gente termina Romanos 12. Mas eu quero muito crer que de alguma coisa desse muito que eu falei possa ter chegado no teu coração em nome de Jesus. Mas como disse Tiago, não seja só ouvinte, tem que ser praticante. Não adianta ouvir. Quando Jesus faz o discurso duro dele em João 6, e o pessoal sabe que ele fez um milagre, sabe que o que ele está falando é palavra de Deus, porque ele acabaram de multiplicar pães e peixes, o pessoal começa a ir embora, e o que eles tinham dito era: duro é este discurso, quem poderá suportar? Aí ficam os 12. Se fosse no dia de hoje, né? Não, peraí, ficou 12, isso aqui pelo menos eu vou abraçar, vou passar a mãozinha na cabeça. Mas Jesus quer pessoas que se convertam de verdade. E aí ele vira para o discípulo: e vós, não quereis ir também? E todos conhecem a resposta, porque tem a música nova aí que a gente canta pra caramba, né? Para onde iremos nós, disse Pedro, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ame a palavra. Se tu entende que isso é a palavra do Senhor, abra o teu coração, deixa isso criar raízes profundas dentro de você, em nome de Jesus. Amém, amados? O ministério de oração, por favor, quem os escalados do ministério de oração, tem uma escala que é claro, eu não gravei, né? Mas tem uma escala. Tia, liga aqui, por favor, filho. Se você tem um propósito com Deus, de alguma carência que você quer que Deus te socorra, se você tem alguma necessidade que você precisa da provisão do Senhor, vem aqui, as irmãs vão estar orando pela vida de vocês, amém?